Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O MDS, que é a Associação Americana que qualifica as doenças, o MDS, eles diz que ansiedade é doença. E no Brasil, o CID também qualifica a ansiedade como doença. E Jesus qualifica como doença? Será se Jesus qualifica a ansiedade como se fosse uma doença, ou, como nós dizemos, uma doença psicossomática? Será se Jesus encara a ansiedade desse jeito? E isso é muito sério. É claro que nesses poucos minutos que irei ministrar ao meu e ao seu coração, eu não vou resolver responder tudo sobre a ansiedade, que em casos e casos, não consigo responder tudo, mas a minha pretensão é que você saia daqui entendendo como lidar e como vencer. Porque nada de deficiência humana, nada, seja ela de qualquer área da vida, era para ser assim. Nada era para ser assim. O homem era para ser perfeito em todas as suas áreas. Agora o pecado corrompeu todas as áreas. Eu tive um professor que ele diz bem assim, olha, você nascer enxergando, cara, é a graça de Deus. Porque era para todo mundo nascer cego. Todo mundo com alguma deficiência de uma forma tão tremenda, que se você tem alguma, não quer dizer que a graça de Deus não seja sobre a sua vida. Claro que a graça de Deus é sobre a sua vida. Então, também hoje a ideia é que você possa aprender o que Jesus fala sobre a ansiedade. E eu quero te dar logo uns espólios do que Jesus trata da ansiedade. O CID diz que é doença. O MDS também diz que é doença. E o Senhor Jesus diz que é falta de confiança. O Senhor Jesus diz que é falta de dependência. O Senhor Jesus diz que é idolatria. Pasme. Ele diz isso. Porque não há como tirar esse texto do contexto. E o contexto anterior, próximo, o Senhor Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. E ele depois fala sobre preocupações da vida, que está ligada a servir a Deus ou às riquezas, às preocupações da vida. Então ele trata como idolatria. E Jesus trata mais. Ele trata como perda de foco.
Porque ele conclui esse texto dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Apesar das nossas autoridades em saúde questionar o que Jesus diz, nós como igreja, nós acreditamos no que a palavra de Deus ensina. Amém ou não? Ou misericórdia? Amém. Porque nós devemos ficar com a verdade de Deus. E a verdade de Deus é a verdade que liberta. Mas vamos entender mais um pouco dessa enfermidade, que talvez há quem diga que é a maior enfermidade do século 21. A maior enfermidade do século 21. Então, vamos ver de que se trata a ansiedade. Vamos ler em uma só voz. Trata-se na verdade, ela é um estado de agitação e angústia, e geralmente ela acompanha uma enfermidade, uma outra doença psicossomática, que aqui o termo está neurose, e ela não permite que o indivíduo tenha sossego. Essa é a ansiedade no nível elevado, porque eu disse que todos nós temos um pouco de ansiedade, todos, eu estou me incluindo aí nessa vez, todos nós temos um pouco de ansiedade. Eu acho que vai ser difícil você enxergar, mas a ansiedade se torna um transtorno quando acontecem algumas coisas. Deixa eu ver se dá para você enxergar. Quando há um sofrimento por antecipação. Quando você sofre por antecipação, você está sofrendo de ansiedade. E aí tem outros sintomas. Mente inquieta e agitada. Você tem uma mente inquieta, a sua mente trabalha o tempo todo, agitada. Não é um sintoma, é alguns. Cansaço físico exagerado. A pessoa dorme o tempo todo e está cansada, fatigada. É um cansaço exagerado. Diva disse, está parecendo comigo, porque ele riu. Opa, graças a Deus. Tudo você é agitado, tudo tem que ser rápido. Tudo tem de ser de imediato. Tudo tem de ser para agora. Uma outra característica é que você acorda cansado, dorme a noite inteira e acorda cansado. Eu estou tão cansado hoje, acabou de acordar, não fez nada, está cansado. Um outro negócio é irritabilidade. A pessoa é irritada, e aí dispensa as mulheres no período da TPM, certo? Irritabilidade. Insatisfação exagerada. A pessoa é insatisfeita com tudo, com a vida, tudo é ruim, nada presta. Isso é uma lâmpada que acende e diz assim: essa pessoa possivelmente sofre com ansiedade. Uma outra coisa é dor de cabeça, mas não é de vez em quando, é uma dor de cabeça constante, dificuldade de lidar com pessoas lentas. O ansioso tem uma dificuldade. Ansioso não dá para lidar com pessoa idosa. Não dá. Porque o idoso, naturalmente, ele é lento. Então, ele tem uma dificuldade de lidar com pessoas lentas. Uma dificuldade enorme. Porque é agitado. Aí ele tem insônias, déficit de atenção, déficit de memória e dificuldades com rotina.
A pessoa ansiosa, ela não consegue lidar com rotinas. Ela quer todo dia ter algo diferente, algo novo para fazer. Não gosta de todo dia fazer a mesma coisa. E essa geração tem essa dificuldade. Não gosta de lidar com rotina. Rotina para alguns é uma coisa muito chata. Então a ansiedade, quando ela é excessiva nesses sintomas, você pode se considerar um ansioso. E aí, você é um ansioso, ou você se pode considerar um doente, segundo o CID, você tem uma doença que precisa ser tratada, ou você pode considerar o que a palavra de Deus diz, que você precisa resolver alguns pecados na sua vida. Entre eles, idolatria. Bom, é interessante que em 3 aspectos, a ansiedade ela mexe diretamente com o futuro. Em 4 aspectos. O primeiro é a questão da ameaça, o segundo a questão do conflito, e o terceiro a questão do medo, e o 4º aspecto é necessidade de insatisfação. As ameaças é a ameaça física. A pessoa tem um medo de, no futuro, adoecer. Por exemplo, se sua família, todos são diabéticos, seu pai e sua mãe, se você não cuidar, possivelmente você vai ser diabético. Então tem gente que sofre com essa ameaça. Eita, todo mundo lá, pai e mãe diabético, pressão alta, eu vou ter, e aí vai. E sofre com as questões das enfermidades físicas, com doenças. Mas as ameaças não é só físicas, são ameaças emocionais. E a separação leva pessoas a serem ansiosas de forma terrível. Conflito é relacionado a uma pergunta: o que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer da vida? Adolescente começa um período de muita ansiedade quando ele vai prestar vestibular, porque a ideia é: o que eu vou fazer da vida? E tem de fazer alguma coisa. Está crescendo. Tem de tomar uma nova postura, tem de tomar uma atitude. E há uma necessidade de insatisfeitas sobre a sobrevivência, de segurança, de significado, de autorrealização e de personalidade. Então, a ansiedade, ela mexe com todas essas áreas e faz com que eu sofra antecipadamente, porque ainda algo não aconteceu. Como vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, nós vencemos a ansiedade quando cremos no cuidado divino. Quando acreditamos que o nosso Deus é aquele que cuida de nós. Quando confiamos e cremos no Deus da provisão, e o Senhor Jesus queria instigar tamanho aquilo, ele disse: não andeis ansiosos. Ele estava pregando para uma multidão, possivelmente em um monte, o tema é Sermão do Monte, possivelmente à beira do mar, viu pássaros passando, viu flores naquele campo, e usou essa ilustração para nos ensinar a respeito de uma adoração sincera e como não ser ansiosos. E aí ele diz bem assim: você quer vencer esse negócio? Creia no cuidado divino. Aí ele diz: veja as aves dos céus. As aves dos céus, elas não semeiam, não plantam, não guardam em celeiros. Contudo, não falta nada para elas. Se sua preocupação é com o seu dia da manhã, o que irá acontecer amanhã, o que irá acontecer na sua vida, qual vai ser a sua situação, se vai ter provisão ou não, se você vai desempregar ou não, o que vai acontecer amanhã, Jesus Cristo está dizendo:
vença a ansiedade. Você está andando, não andeis. Acredite na provisão de Deus. Acredite no cuidado de Deus. Não, mas comida eu sei que não vai faltar, porque apesar de tudo, eu creio que a palavra de Deus diz que eu fui moço e hoje fui velho e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Mas eu tenho preocupação a respeito das vestes. E Jesus, ele diz, veja as plantas. O rei mais rico e famoso da história de Israel não se veste como nenhuma delas, que hoje existe e amanhã é lançada no forno ou no fogo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer uma delas. Você tem uma ideia, Salomão teve a maior riqueza. A maior riqueza que Israel experimentou na vida de Salomão. Salomão poderia e possivelmente teria roupa de ouro, ou muitas ornamentações de ouro. Nós precisamos acreditar no cuidado de Deus. O Deus que cuida dos pássaros, o Deus que cuida das plantas, é um Deus que cuida de nossas vidas. E esse Deus, Ele vai fornecer comida e Ele vai fornecer roupa no tempo certo. E é interessante que o Senhor Jesus diz, olhe os passarinhos, olhe as plantas. Vocês valem mais do que os passarinhos e do que as plantas. Sabe o que é que ele está dizendo? Vocês valem muito mais do que isso. Porque Deus, Ele fez uma distinção na obra da criação, na forma da qual Ele criou o homem. Ele criou o homem com propósito, Ele criou o homem com um sentido, Ele dotou o homem de inteligência, de discernimento. E esse Deus que se importa com o homem e cuida do homem, Ele veio e morreu para que o homem pudesse ter vida e vida em abundância. Vocês valem mais do que os passarinhos e do que as plantas, seja ela mais cara possível. Você vale mais. A planta mais cara que existe, ela não chega perto de você. Você tem um alto preço, e o seu preço é um preço de sangue. Cristo pagou para que você pudesse ser livre e liberto de todos os sentimentos e de todas as marras do diabo, para que você fosse liberto para adorá-lo como Ele é, para que você acreditasse que por mais que os seus olhos mostrem que não há solução, existe um Deus que cuida de vós em todas as áreas e em todos os aspectos. Ele te ama. Ele cuida de você de uma forma incomum. E Ele pode fornecer a você tudo o que você necessita. Mas parece que a igreja, como aquele povo que seguia Jesus, esquece desse Deus e do cuidado que Deus tem por cada um de nós, como Ele age de forma pessoal, como Ele age com seu poder, com sua graça, como Ele faz para que sejamos abençoados. Ele não só se deu na cruz, Ele continuamente, nós experimentamos da sua bondade, da sua misericórdia, do seu favor, do seu cuidado, do seu livramento. Precisamos, em primeiro lugar, para vencer a ansiedade, precisamos crer no cuidado divino. Você precisa crer. E você tem de falar isso. Eu creio no cuidado de Deus, apesar da situação. A sua mente diga, não creia. Você tem de dizer, eu creio. Eu estou preocupado porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Eu creio no cuidado de Deus. Isso é tão forte. Na vida de Elias, Elias profetizou fome durante 3 anos.
A nação viveu um desespero de fome. Meus irmãos, um negócio complicado. O cara, Deus enviou ele para uma cachoeira, ele estava lá, tomando água, na sequidão terrível e comendo carne. Porque o corvo levava a carne para ele direto, por ordem de Deus. Quando Deus diz, agora eu quero que você vá para um outro lugar, você vai, parece uma incoerência, para a casa de uma viúva, e ela vai te alimentar. A viúva era sinônimo de alguém necessitada, que precisava de ajuda, viúva e órfão. Então Deus manda ele ir para lá, porque a viúva que precisava ser alimentada e sustentada, e o órfão também, iria sustentá-lo. E ele vai na casa da viúva, de um povo estranho, diferente do povo de Israel, uma viúva que adorava outro Deus, uma viúva que não se rendia aos pés de Deus. Ele chega na casa dela e diz, o que tem aí para comer? Ela diz assim, um bocado de farinha e um azeite, eu vou fazer um bolo, vou comer eu e meu filho e iremos morrer. Ele diz, não, você faz para mim. Outro negócio doido. A mulher só tem um pouquinho para fazer, diz que vai comer e depois vai morrer, porque não tem mais nada. Ele disse, você faz para mim primeiro. Por quê? Deus ordenou isso. E depois dele dizer isso, comer, ele disse, nunca mais faltará farinha na sua casa. E não faltou, irmãos. E nem um azeite na sua... Não faltou, porque Deus é Deus. Em período de seca. Em período de seca. Nós precisamos acreditar na provisão divina. Nós precisamos acreditar no cuidado de Deus. Que o Deus que nós servimos é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos protege, é um Deus que nos sustenta. Isso é verdade. E Jesus Cristo estava ensinando isso. Isso é a verdade, verdade de Deus. Que você algumas vezes tem de falar para você mesmo, para compreender essa verdade. Uma outra afirmação que nos leva à vitória sobre a ansiedade é confiar no controle de Deus. O meu amanhã quem controla é Deus. Eu tenho de aprender a confiar no controle dele, não no meu. Porque é Deus que controla, é Deus que age, é Ele que é o Senhor. Então sabe quando eu venço a ansiedade? Quando eu confio no controle de Deus. Sei que o amanhã Deus trará o seu cuidado. Eu sei que amanhã, como hoje, Deus cuida de nós. Eu sei que o amanhã, como hoje, o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus da providência, é o Deus do milagre, é o Deus da paz. E a minha mente, o meu coração está em guerra, em conflito, em angústia, em pensamentos. Está em guerra, em ansiedade. Eu preciso vencer isso, irmãos. Confiando no controle de Deus. Deixa Deus te controlar. Não queira assumir o lugar dele. Ele que controla a sua vida. É Ele que controla a sua casa, é Ele que controla o seu trabalho, é Ele que controla as suas finanças, é Ele que controla os seus relacionamentos, é Ele, não você. Então, sabe como vence a ansiedade? Confiando no controle de Deus. E para isso é necessário ter fé. É interessante que a palavra de Deus diz bem assim, verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. É necessário ter fé. É necessário ter fé. E fé é confiança naquilo que nós cremos e não vemos. Isso é fé. É necessário ter fé. E Jesus diz àqueles homens que andavam ansiosos como nós, diz,
homens de pequena fé. Existe um Deus no céu que cuida de tudo e controla tudo, inclusive vocês. É necessário uma dependência do Pai. Aí você vai continuar lendo, ele diz, os gentios é que procuram essas coisas, mas nosso Pai dará todas as coisas. E é interessante que quando ele diz nosso Pai, a ideia aqui, Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai que conhece todas as coisas e sabe a minha necessidade, a sua necessidade, o nosso Pai, Ele vai providenciar tudo, porque Ele é Pai. É muito importante que você possa entender que aqui Jesus está repetindo a expressão Pai, que Ele repetiu no capítulo 6, na oração dominical. E lá ele demonstra o cuidado do Pai. E lá ele demonstra que o Pai do qual nós esperamos não é um Pai terreno, é um Pai celeste, perfeito, amoroso, bondoso. E sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. E vai providenciar. Mas você não necessita de uma camisa de R$300, que você não paga o pano. Você paga a etiqueta. E a etiqueta cara. Cara. Então você não precisa disso. Você não necessita de uma calça. Tem até uma música, calça de um name, né? De R$300. Uma calça de R$300. Você não precisa disso. Mas o que você necessita relacionado à sua vida, ao comer, ao beber, ao vestir, Deus sabe que você necessita, e quando você depende de Deus, Ele vai agir com o seu poder e sua graça. Sabe, irmãos, precisamos depender de Deus. Mas muitas vezes nós fazemos coisas, nós criamos planos, nós montamos estratégia. O mês que vem a finança eu estourei, gastei mais esse mês, o mês que vem o negócio está feio. O que fazer? Eu estou aqui ansioso, perdido, eu não sei o que fazer. O que fazer? Primeiro, deixar de ser imprudente, para não acontecer mais, né? E, em segundo lugar, é depender de Deus, irmãos. Depender de Deus. O meu Deus sabe o que eu necessito. E Ele vai suprir as minhas necessidades. Você precisa depender de Deus. Porque a quem você tem servido? Ninguém pode servir aos dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro. Há de se devoltar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Eu tenho de aprender a depender de Deus. Não das minhas especulações, não do dinheiro, não de pessoas, não, eu tenho de depender de Deus. Deus tão somente. Irmãos, isso é muito sério. Porque uma das coisas das quais eu e você vencemos a ansiedade é quando nós confiamos no Deus que é Pai e dependemos exclusivamente dEle em tudo aquilo que necessitamos. Meus amados, dependa de Deus, porque Deus age. Deus age. Deus vê o que você necessita. Deus Todo-Poderoso, pode mudar a sua história. Mas é necessário que você possa entender o que você tem de fazer, além de tomar esses passos para vencer a ansiedade. Você tem de buscar o reino de Deus. O texto diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que essas demais é tudo que você necessita.
não é o que você deseja, mas tudo o que você necessita vai ser acrescentado, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Ele cumpre. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, usar tudo o que temos para o reino de Deus. Tudo o que temos para o reino de Deus. Você deve usar tudo o que você tem para a glória de Deus, para a propagação do reino de Deus, para o anúncio do reino de Deus. Pastor, o que é isso tudo? Eu quero resumir o seu tudo em duas coisas. Primeiro, o seu tempo. Use o seu tempo para o reino de Deus. Será se você tem buscado a Deus, orado? Será se você tem tido tempo para fazer o reino de Deus crescer? Será se você tem evangelizado, ensinado, encorajado pessoas, animado pessoas? Será se você tem pregado a palavra de Deus? Será se você tem se levantado como intercessor, tirando algum período do seu tempo para orar? Deus, abençoe a igreja PVC. Atrai gente, transforma as pessoas, cura os feridos. Será, irmãos? Será que você tem tempo para falar com outra pessoa a respeito de Deus? A respeito da manifestação de Deus? Tire seu tempo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino é uma atitude de busca, mas é algo que você faz usando o seu tempo para que o reino de Deus seja propagado. Ide por todo mundo, a ideia é gerúndio ali, indo e pregando em todo o tempo. E se a igreja faz isso, irmãos, não cabe espaço nesse templo. Nós devemos ampliar. E por que isso não acontece? Porque o povo não busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Nós planejamos a nossa vida e o nosso tempo olhando para nós mesmos. Quem é o seu Senhor? Você ou Deus? E a advertência é: não deveis servir a Deus e as riquezas. Quem é o seu Senhor? Viver um período de entretenimento. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque eu gosto de entretenimento. Quem é que não gosta aqui? Todo mundo gosta. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus tem sido prioridade em nossas vidas. Você quer vencer a ansiedade? Busque o reino de Deus, sirva o reino de Deus, acredite no cuidado de Deus, acredite na provisão de Deus, dependa do Pai, em nome de Jesus. Agora investe o seu dinheiro, irmãos, invista o seu dinheiro no reino. Investir o dinheiro no reino é você aprender a dizimar, a ofertar, a abençoar vidas. E tem gente que é uma mão de vaca. Terrível. Deus abençoa você, me perdoe, seu infeliz. Abre porta, te dá emprego, te dá comida, te dá roupa, te dá bebida, te dá família. E você não tem a sensibilidade nenhuma de investir dinheiro que é de Deus, Ele te confiou, para o reino de Deus. Não faz isso. Tem gente que não investe em missões, tem gente que dizima, não oferta, tem gente que oferta e não dizima, tem gente que acha que deve dar o que quer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus do céu. Será se você tem buscado o reino de Deus? Quem busca o reino de Deus investe tempo. Quem busca o reino de Deus investe dinheiro no reino de Deus.
Nós presbiterianos não gostamos de falar de dinheiro, mas eu vou falar de dinheiro. Porque o dinheiro que temos é dinheiro de Deus. É de Deus. Deus te abençoou. Nós já pregamos aqui sobre a parábola dos talentos, e Deus dá a um e a outro, que não é dons ali, talentos é dinheiro, segundo a capacidade de cada um, para que o reino de Deus possa ir avante. Isso é muito sério. E talvez você é crente e acha, eu busco sim o reino de Deus. Não ora, não lê palavra, não evangeliza, não discipula, não encoraja ninguém. O seu tempo é só para entretenimento, é um tempo só de egoísmo e vai. Você tem dinheiro, o seu dinheiro não serve para o reino de Deus, porque você não dá, você trabalha e acha, eu ganho um pouquinho, não vai fazer diferença nenhuma. Para com isso. A viúva pobre deu mais do que todos. Ela investiu no reino. Isso é muito sério, irmãos, quando nós não temos um entendimento do que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus deve ser propagado, me usando com o meu tempo e usando o dinheiro que Deus me confiou. O que devemos saber diante de tanta realidade a respeito de como vencer a ansiedade? O que devemos saber? Você vai ler, porque você precisa saber e gravar. Leia. Viva. Obedeça a palavra de Deus em nome de Jesus. Outra coisa. Faça algo que mostre que Deus é mais valioso na sua vida. E muita gente não faz isso. Outra coisa. Não olhe a vida os detalhes, cara. Você está hoje com uma situação difícil, isso é um detalhe. Adore a Deus, glorifique a Deus, porque toda a sua vida Deus cuidou de você. Em toda a sua vida Deus te guardou, te protegeu. Olhe a vida como um todo. Não como um detalhe, não uma situação, não uma adversidade, mas o todo. E Deus tem sido muito bom. Quando você olha a vida assim, você depende de Deus, você entende que Ele é Pai, que Ele cuida de você, que Ele te abençoa, que Ele se importa com você. Quando você entende isso, você num momento de dificuldade, você glorifica a Deus, porque entende que o seu Deus vai agir. Mais uma verdade que você precisa saber. Porque isso é coisa do diabo. Não tenha síndrome de Deus. Não queira fazer o que é para Deus fazer. Aprenda a descansar e confiar e ter fé no Deus da providência. Olhe. E quando você olha e vê o quanto Deus é bom para você, você faz a outra coisa. Você vive em adoração. Porque você vê o quanto Deus é bom. Então você o adora. Ele é o centro, Ele é o tudo. Você adora e bendiz a Deus. Sabe, irmãos, eu e você precisamos entender essas verdades contínuas em nossas vidas. E precisamos, em nome de Jesus, responder pelo menos essas 3 perguntas. Mas responder para a glória de Deus. O que é mais agradável a Deus? O que é mais agradável a Deus? Para você fazer. O que melhor irá promover o reino de Deus para você fazer? O que você pode fazer para promover o reino de Deus? O que melhor refletirá a sua justiça, ou seja, a justiça de Deus? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Quando você responde essas perguntas, você irá fazer não só essa semana, mas em toda a sua vida, atos que venham glorificar a Deus, que venha expandir o reino de Deus e que venha refletir
a justiça de Deus. Que Deus vos abençoe e que você vença a ansiedade, na certeza que Deus cuida de você. Ele é o seu Deus. Você é muito valioso. Ele providencia tudo que você necessita. Dependa dele. Entenda que ele é Pai. Tenha fé e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e me ensine e te ensine a viver para a glória do reino de Deus e para a propagação da sua justiça. Amém?